Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nicolas aqui. Deixa o vidro aqui. Esse vídeo é mais assim, um desabafo, né? Tô esperando minha esposa sair do serviço ali. E eu tô pensando umas coisas aqui sobre, né, essa polêmica que aconteceu recentemente, né? Eu tô vindo atrasado aqui falar disso, mas é justamente porque eu não quis falar nada sobre esse negócio dessa música, Away, de todo esse Away que aconteceu aí na internet. Mas assim, eu quis me manifestar sobre um aspecto específico disso tudo. E eu queria fazer primeiro uma ponderação, assim. Na verdade, construir o argumento, né? O grande lance é o seguinte: quando você tem uma situação polêmica acontecendo, seja na internet, seja em qualquer âmbito, normalmente você tem duas posturas possíveis. Ou você é do grupo que forma uma opinião, ou você é do grupo que não forma uma opinião, que fica meio ali indeciso, fica meio cético, você quer se inteirar melhor dos fatos primeiro. Fato é que ambos os grupos, quando eles chegam nesse estágio, eles esperam dos seus devidos referenciais, né, das pessoas que têm um intelecto mais apurado ou que estudaram, são especialistas em áreas específicas do saber para poder falar sobre esse assunto. Eles esperam que esses se manifestem, eles até requerem deles manifestações, né, para poder ou balizar a sua opinião formada, esses grupos que já têm a sua opinião, e talvez até julgá-la, crivá-la e assim, portanto, conduzi-la para um processo de autocrítica que faz com que essa opinião seja mudada ou não, ou para formar a sua opinião, já o outro grupo que não tem opinião formada. E aí, diante desse cenário que aconteceu com o Away, nós percebemos a presença desses dois grupos: pessoas que não tinham opiniões formadas e pessoas que tinham já opiniões formadas. E muitas eram as pessoas que tinham já opiniões formadas. E o que me chamou a atenção, na verdade, é que estas pessoas que já tinham opinião formada, elas também, né, foram atrás dos seus referenciais, dos grandes teólogos, dos grandes técnicos ali da área do saber, que poderiam falar algo, que poderiam se manifestar positivamente ou contrariamente às suas opiniões, e, como esperado, foram lá requerer deles alguma opinião, algum posicionamento, né? Instigaram os seus referenciais, né? Instigaram esses mestres a se manifestarem, muitos deles, instigados por essa comoção popular, foram lá dar suas opiniões. E aí o que aconteceu? Será que aconteceu esse processo de autocrítica, esse processo de baliza da opinião, esse crivamento daquilo que eu formulei na minha mente, daquilo que eu preconcebi, ou não? E a resposta é não. O que aconteceu foi, na verdade, uma crucificação, uma inquisição contra estes que se manifestaram. Isso foi uma coisa assim absurda, né? Isso chamou muito a minha atenção, porque dessa vez, né, talvez aconteceu outras vezes, mas eu analisei, eu percebi assim mais claramente, dessa vez as pessoas não estavam se importando com a opinião das suas referências, não estavam se importando com a opinião de pessoas que são mais capacitadas cognitivamente falando, intelectualmente falando, pessoas que realmente sabiam do que estavam falando. Elas não estavam nem aí para isso, elas queriam apenas fomentar a sua opinião. Em outras palavras, né, elas estavam apenas atrás de validação. Elas só queriam a opinião dos seus referenciais, dos seus mestres, simplesmente para validar aquela opinião já pré-concebida. E quando eles perceberam que os seus mestres, quando eles perceberam que os seus referenciais foram na contramão daquilo que eles formularam como opinião, eles ficaram irados. Eles, como eu disse, promoveram uma inquisição, crucificaram, rejeitaram, menosprezaram aqueles que outrora eram seus referenciais. Isso revela um caráter profundamente egocêntrico, profundamente voltado para si, um olhar que só pensa em si, um olhar que não está disposto a negociar as suas formulações opinativas, um olhar que não está disposto a se desvencilhar das suas opiniões preconcebidas, mas sim um olhar que só pensa em si, um olhar que até mesmo subjuga, um olhar que até mesmo condena os seus próprios referenciais, condena os seus próprios heróis, condena aqueles que outrora foram admirados.
isso só revela a podridão do caráter do ser humano, em especial o brasileiro, que diante de algo tão básico, né, como é a letra dessa música, cria um mar de confusão, cria uma histeria de opinião pré-formada e pré-concebida com base nos seus próprios preconceitos e despreza completamente a opinião dos intelectuais. Esse vídeo é simplesmente um desabafo diante desse cenário, porque o máximo que a gente pode fazer é continuar produzindo conteúdo, é continuar falando de teologia, continuar instigando o povo a estudar mais, a abrir mais a mente. Mas se essas pessoas não permitirem que o Espírito Santo as transforme, não permitirem que o seu olhar distorcido pelo seu coração pecaminoso, como a Escritura diz, né? Aqueles que não só falam daquilo que o coração está cheio, mas julgam e enxergam o mundo à sua volta com base no seu coração pecador, no seu coração apodrecido. Se essas pessoas não permitirem que o Espírito Santo as quebrante, que o Espírito Santo as ilumine e as encha de uma humildade que só pode ser encontrada através de Cristo, então nós nada podemos fazer. Esse é o meu desabafo, meu recado. E é isso aí. Fique com Deus.